para termos um contato ao vivo, em áudio e vídeo, né? E trazemos a informação da previsão do tempo. Hoje não com um boletim, mas uma entrevista aí com o Ricardo Renck, que diariamente faz um boletim aqui na sua Tupã, nos atualizando sempre de segunda a sábado, aí trazendo as informações pra gente com os dados da atmosfera e meteorologia. Hoje, não na forma de boletim, mas na forma de entrevista. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Pode acontecer, olha o tempo. Bem, nós vamos ao vivo à Atmosfera Meteorologia lá em Pelotas com o Ricardo Renck para nos trazer as informações. Primeiro, agradecer a gentileza do Ricardo, né, que sempre nos faz o boletim, que é um tempo mais curto, né, mas hoje a gente pediu para ele, no feriado, dia do trabalhador, dia que ele poderia descansar um pouquinho, né, mas como o rádio não para, está junto conosco aqui também. Ricardo, primeiro, bom dia, obrigado pela sua gentileza de dar um tempo maior hoje para a nossa audiência, mas é claro, vamos começar com a previsão e depois repercutimos um pouco daquilo que já aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias aqui na nossa região e no estado. Mas que previsão tens aí para esta quarta, para quinta, enfim, para as próximas horas, os próximos dias aqui na nossa região? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Assim como a rádio, a meteorologia também não para, né? Geralmente, os piores eventos acabam acontecendo em madrugadas, noites, feriados, semanas, então a gente também não pode parar. Na verdade, a previsão, ela persiste aí a condição de temporais na região. A gente teve aí um total de chuva de 514 milímetros na estação meteorológica do IMET de Panceretã, e tem mais chuva aí para esse começo de maio, principalmente nessa primeira quinzena. Então, os prognósticos para hoje e parte de quinta-feira, né, indicam condições para tempestades, chuva forte, raios, possibilidade de vendaval e também precipitação de granizo em pontos localizados. Tá? Isso, além dessa instabilidade que mantém aí constante, né, principalmente pela disponibilidade de umidade e outros fatores, ainda teremos uma frente fria que vai avançar na região e que vai trazer mais esse favorecimento à ocorrência de tempo instável. Então, hoje a temperatura deve variar aí entre 19 e 25 graus, mais ou menos, e na quinta deve fazer 22 graus de temperatura máxima, e a mínima do dia de amanhã vai acontecer no final da noite. Por quê? Com o avanço da frente fria na quinta-feira, a massa de ar frio na retaguarda dessa frente fria avança, afastando essa instabilidade, e com isso o ar frio ingressa na região, baixando a temperatura para 15 graus no fim da noite de quinta-feira. Então, por isso, na sexta-feira já vai ter uma temperatura mais baixa, então oscilando muito entre 13 e 17 graus, só que na sexta-feira já deve voltar uma chuva de novo da tarde para a noite. Então, não dá trégua, vamos ter intervalos de melhoria, ou seja, sem estabilidade, sem chuva, mas a tendência é que tenha chuva e rajadas de vento em parte de sexta-feira, e é uma notícia que no fim de semana também não deve firmar, não há aquela expectativa de abertura do tempo, sem chuva no final de semana. Então vai ter momentos também sem chuva, mas também com possibilidade de instabilidades no fim de semana. Bem, então nós temos muita preocupação pela frente aí nas próximas horas e nos próximos dias. O mês de abril, Ricardo, ele aqui em Tupã nós temos mais de ao redor de 500 milímetros de chuva oficialmente aqui em Tupã-Seretã pelo Instituto. No Rio Grande do Sul a gente sabe que teve pontos mais ou menos, enfim. Mas o mês de abril, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a média é em torno de 140, 150 milímetros de chuva. Que fenômeno foi esse que, se é esta a média, tivemos aí praticamente 5 vezes uma chuva além do que seria esperado? Na verdade, a média da chuva em abril para a região de Panceretã, pegando pensando de Santa Maria até Cruz Alta e Panceretã, varia aí entre 150 e 155 milímetros no mês de abril. Então, realmente, a gente teve uma quantidade de chuva bem acima do normal. E, assim, eu rapidamente hoje ainda queria achar um tempo para fazer um rápido levantamento do comportamento da chuva mensal, né? E até me chamou muita atenção. O que acontece? A estação do IMET, em Panceretã, ela teve início de operação em 2016. Né? Então, de lá para cá,
registrou vários meses com bastante chuva, com menos chuva, então, e assim por diante. Impressionante que esse mês de abril, ele é o abril mais chuvoso desse período aí de 2017 até 2024, porque não tinha em abril de 2016 ainda a estação funcionando. Então, se pensar de 2017 a 2024, disparado, esse é o mês de abril mais chuvoso. Depois só ganhou, depois de abril de 2024, a gente teve abril de 2022 com 248 milímetros. Por exemplo, ano passado, abril de 2023, a gente teve em torno de 50 milímetros em Panceretã, sempre pensando na estação de IMET como referência, tá? Uhum. Claro, em outros setores do município teve um pouco mais, um pouco menos de chuva. E aí, se a gente for olhar anos, por exemplo, abril de 2020, teve 35 milímetros. E o que acontece? Além de tudo isso, além de ser o abril mais chuvoso, desde que tem essa série de dados da estação de Panceretã, né, também é o mês mais chuvoso. Então, se comparar com setembro do ano passado, que foi destaque em excesso de chuva, né, setembro do ano passado não passou de 500 milímetros, foi em torno de 490 na região. Então, esse mês de abril de 2024, ele é o mês mais chuvoso desde que se tem início da série histórica de dados da estação de Panceretã, que começou ali na segunda quinzena de agosto. Então, é algo relevante, é algo que, e acho que tu me perguntou também o que explica isso, né? Uhum. De novo, eu volto, não existe um único culpado, né? Um único, assim como teve aqueles eventos do ano passado que de grande quantidade de chuva, se colocou a culpa, tudo era culpa do ciclone extratropical, e tem alguns casos que não era um ciclone extratropical, mas aí foi se reproduzindo uma informação que acabou já sendo verdade. Né? Mas nesse caso, assim, eu volto a dizer, assim como a gente já conversou ano passado, que o destaque e o fenômeno atuante que ia comandar seria o El Niño, e ainda continua sendo o principal responsável. Nos meios de comunicação, até em notícias vinculadas à agricultura, só se fala hoje em dia do Laninha que vai vir, do Laninha que vai vir, mas a gente ainda está num período de El Niño. Então, a gente ainda está sob a influência do fenômeno El Niño. Claro, existe uma previsão que realmente ele vai se encerrar agora no meio do ano, e há uma possibilidade de evoluir para o fenômeno de Laninha na segundo semestre. Mas, no momento, as águas ainda estão aquecidas lá no Oceano Pacífico, ainda está atuando na região, atuando no nosso planeta, né? Influenciando no Rio Grande do Sul. Então, assim, o fenômeno El Niño, ele não favorece sempre chuva forte a todo instante durante primavera e verão e outono seguinte, por exemplo. Tem períodos em que ele mais favorece chuva. Então, se a gente olhar anos históricos, a gente vê, sempre quando tem um El Niño forte, não é que sempre vê isso, mas é bem recorrente isso. Anos em que tem um El Niño forte, no início do outono seguinte, seria o que a gente está vivenciando agora, tu acaba tendo eventos de chuva extrema. Então, a gente teve eventos passados, anos anteriores, mais remotos, assim, que a gente pode pensar nisso no Rio Grande do Sul, o outono de 1941, onde teve as grandes enchentes lá, principalmente em Porto Alegre, em outros lugares do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem essas correlações. Né? Então, claro, ele não é o principal responsável, mas o que acontece no momento também? A nossa região, o Rio Grande do Sul, está recebendo todo o transporte de unidades vindo da Amazônia para o sul do Brasil, para a nossa região aqui. Então, enquanto está tendo um bloqueio atmosférico lá na região central do Brasil, temperaturas elevadas, a gente está tendo bastante disponibilidade de umidade. Né? Então, existe um jato chamado jato de baixos níveis que traz essa umidade. É difícil imaginar, mas vem lá da Amazônia para a nossa região, alimentando essas nuvens. Né? Então, com isso, e como permanece sobre a nossa região, isso vai sempre se agravando. Então, justifica aí, principalmente esses dois fatores assim, principais, como uma possível explicação aí para tudo isso.
Sem dúvida. Ontem até estava olhando alguns mapas de vento que agora disponibiliza, a gente percebe olhando o vento, esse ar que chega até nós, ele vem da Amazônia, vem do norte, como você bem colocou. Ricardo, você também salientou aí que uma das consequências do El Niño é um outono chuvoso, não nos níveis que nós estamos tendo hoje, mas era previsto que teriam chuvas acima da média. Quando é que. E também você comentou que há uma tendência para migrarmos de El Niño para Laninha. Como deve ser o inverno? Com essas informações que você tem hoje, nós estamos aí no outono, né? Daqui a pouco vem o inverno. Que nós podemos esperar para o clima, para o tempo aqui na nossa região, para o inverno de 2024? Na verdade, a gente tem que ter a primeira coisa é pé no chão, né? Hoje em dia, a gente já... Não sei quanto tempo a gente está em parceria junto, mas já mais de... Acho que é uma década, né? Eu acho, por aí. Né? Uhum. Então, a gente já teve vários momentos em que se teve toda uma repercussão, vai ser assim, vai ser o fim do mundo, para tal ponto, né? Então, a gente sempre tem que ir com calma, principalmente nesses momentos de transição, porque já teve episódios em que estava todo mundo dizendo 100% que vai acontecer isso no segundo semestre. E aí não aconteceu, e aí, inclusive, órgãos de meteorologia reconhecidos, como os Estados Unidos, tiveram que voltar atrás, mudar todos os prognósticos dos furacões e assim por diante. Então, assim, o primeiro passo é ter essa transição, tá? Então, seguindo essa tendência que realmente vai ter essa transição, a gente vai entrar para um período de provável neutralidade. Existe uma probabilidade de 85% a 90% que a gente vá entrar no meio do ano no período de neutralidade, ou seja, sem fenômeno El Niño, sem fenômeno Laninha. E existe uma probabilidade que já começa a exceder 60% de que na segundo semestre a gente tem um fenômeno Laninha atuante, o que já deve trazer alguns impactos em relação à chuva, pode vir a trazer mais em direção ao fim do ano, mas ainda a gente tem que olhar com toda a calma, isso está longe ainda esse período, principalmente que existe essa transição. Se a gente viesse numa constância de mesmo tipo de fenômeno atuante, El Niño ou Laninha, a gente poderia ser mais taxativo no como deve se comportar. Uhum. Maio deve ter chuva acima do normal, bem acima do normal, e principalmente essa chuva concentrada na primeira quinzena de maio. Então, a primeira quinzena ainda é o momento em que a chuva vai ser destaque no estado. A temperatura em maio a gente vai ter um padrão aí próximo da normalidade, enquanto a parte mais central do Brasil a gente vai ter temperaturas bem acima do normal, e a Argentina bem abaixo. A gente vai estar nesse meio termo, né? nessa zona de transição onde, na média, a temperatura deve ficar próximo do normal. E quando a gente vai em direção ao inverno, só fiz essa introdução para frente e para depois, né? Uhum. A tendência no momento, de temperaturas variando do normal um pouco acima da média, tá? Mas, sempre tem um mas, a gente vai ter episódios de entradas de ar frio, típicas da região, dias bem gelados em alguns momentos. Então, isso vai ter. Na média, a gente vê que para o panorama da média para o inverno, a expectativa é que seja bem quente em direção ao centro do Brasil. E a nossa região fique oscilando, em alguns momentos, a temperatura próxima do normal, um pouco acima da média. Em relação à temperatura, essa expectativa para a região para a nossa região e para a região de Panceretã, falando, né? Perfeito. Então, a gente tem questão de chuvas, né? A tendência, no momento, é que a gente não tenha totais extraordinários de chuva no inverno, tá? Então, vai ter períodos chuvosos, em alguns momentos com chuva forte, períodos de frentes frias, de tempestades, e assim por diante, mas não tem um padrão tão marcante hoje, olhando os modelos, de algo com chuva excepcional, manter esse padrão que está se observando agora. Então, os prognósticos, os modelos, eles apontam para uma tendência próxima do normal na região, tá? Então, no momento é isso. A gente tem que ter essa cautela, até na parte sul do Brasil, para o inverno, a gente vê que tem regiões que vai ter chuva abaixo da média, principalmente em direção ao Paraná, tá? E a parte norte em alguns setores, também com um pouco de chuva abaixo do normal.
mas tudo muito oscilando muito os prognósticos, até prognósticos a curto prazo, que a gente pensa também para os próximos dias. Se tu pegar o modelo europeu, o modelo americano, o modelo alemão, e botar um do lado do modelo brasileiro, botar um do lado do outro, tu vê assim, tu não sai para um enxerga uma coisa, outro enxerga outra, e aí a gente tem que muitas vezes usar a nossa experiência para saber qual caminho seguir, né? Porque realmente está difícil de fazer previsão para os próximos dias. Já. Imagina para enxergar e ser categórico como vai ser o inverno, por exemplo. Mas a tendência é essa que ele disse, algo de temperatura próximo do normal, um pouquinho acima da média, e chuvas próximo do normal, tendo alguns momentos, como eu falei, com chuva forte, instabilidades, mas no momento é essa a expectativa. Agora, voltando a curto prazo, o produtor quer colher ainda um pouco de soja que está no campo, né? Não temos ainda dados oficiais, mas há uma estimativa em torno de 20%, 30% que talvez ainda não tenha sido colhido. E você comentou que, apesar do frio, dessa frente fria que deve nos atingir entre quinta e sexta-feira, não deve ter estabilidade de chuvas e para poder entrar com a máquina agora num campo como está encharcado, solo encharcado, né? Precisa de no mínimo uns 2 dias de sol aí. A curto prazo, agora 7, 10 dias, está difícil de termos uma estabilidade com sol, Ricardo? Na verdade, até domingo a gente tem previsão em boa parte dos dias com possibilidade de chuva. Então, pensando que o solo já está saturado, né, não é realmente é um problema isso, né? Questão de olhar para frente, né? A gente tem uma expectativa de que realmente tem algumas pequenas aberturas de tempo, né, que permitam aí se ter essa acalmada da chuva, mas em relação a afirmar o tempo, eu estou até falando contigo aqui, dando uma olhada na última atualização do modelo, se a gente olhar para frente, a gente vê talvez na semana que vem alguns períodos de melhoria. Na segunda-feira a gente já pode ter uma acalmada na chuva, né? Mas ainda a curto prazo a gente não pode afirmar assim, vai ter tantos dias, 3, 4 dias sem chuva que vai permitir dar uma tranquilizada aí. Só que semana que vem a gente tem esse prognóstico, a nível na terça-feira ali a gente vai ter chuvas mais concentradas na fronteira com o Uruguai. Então, se pensar segunda e terça-feira, dá uma acalmada, há a expectativa que dê uma acalmada na chuva. Sempre lembrando que a gente já está olhando quase para daqui a 5 para 7 dias, né? Então, para frente. Então, se a gente olhar quarta-feira, já tem uma expectativa de chuva de novo, tá? Então, vai ter uma leve acalmada ali 2 dias, mas de novo vem chuva. Então, vai passar uma frente fria provavelmente na quarta-feira, provavelmente. Então, a gente tem que ir acompanhando as previsões para ver se isso vai se confirmar. Perfeito. E aí, na quinta, a gente já tem de novo uma melhora, né, com o afastamento da frente fria. Então, pensando até sexta-feira, dia 10, ali, mais de 2 dias sem chuva, não tem nenhum modelo indicando. Tá? No máximo, 2 dias e volta com uma estabilidade. Então, aí tem que ir acompanhando para ver se daqui a pouco a frente fria dá uma atrasada e tu ganha mais um dia, tu tem 3 dias sem chuva, né? Então, quando tu tem aquele padrão assim, que só para fechar aqui, tu sabe que vai passar a frente fria e a massa de ar seco vai se estabilizar sobre o Rio Grande do Sul e que os padrões de vento não vão alterar isso, fica tranquilo, bater o martelo e dizer, vai tranquilo que 5 dias sem chuva está garantido, né? Não tem isso no momento. Muito bem. Bom, aliás, nós tivemos em torno de 500 milímetros de chuva aqui em Tupã no mês de abril. Pelo estado como um todo, qual foi a região mais atingida? Não sei se você tem esse dado, porque você foca mais para a gente essas informações daqui, mas onde a chuva foi mais intensa onde no estado, Ricardo? Só lembrando assim que deu 514 em Panceretã, tá? E deu em torno de 200 milímetros nessa semana, tá? Então é um total de chuva significativo. A nível de estado, se for olhar os dados do CEMADEM, que é o órgão que se formou, foi criado há 10, 11 anos atrás
depois dos desastres que deram lá na Serra do Rio de Janeiro. Muitas pessoas morreram, até hoje, metade eu acho que não foram achadas, né? A região de Segredo é uma que deu quase mais de 450 milímetros, né? Região de Lagoa Bonita, Santa Maria. Se a gente for olhar Santa Maria, deu, que é mais, pensando mais próximo, mas não em Conceretã, né? Nas últimas 96 horas, passa de 420 milímetros em 96 horas. Nossa. É muita chuva. É muita. Ali, acho que é São Cepé e Santa Maria, né, que tá com problema na estrada, tudo, né? Caxias do Sul, 400 milímetros nas últimas 96 horas. Então, Lajeado, mais de 400 milímetros. Então, todas as regiões que realmente, pensando ali para o lado que sofreram em setembro, estão tendo muito problema com chuva, mas também a parte central com muita chuva, né? Então, Santa Maria, aí, faz tempo que eu não vejo tanta chuva para essa região de Santa Maria. Sim, Olha, tu está falando 96, tu está falando mais de 400 milímetros em 96 horas, quer dizer, é quase o que nós tivemos no mês inteiro, que foi muita chuva no nosso mês, e eles tiveram aí em poucos dias, né? E olhar que vocês não estão muito longe, né? Não. Então, por pouco, vocês já poderiam também ter tido... E assim, claro, cada região, em ponto de medição, é referente ao local onde ela está, mas quando tu olha o todo, assim, tu vê que realmente é um padrão mais abrangente, não é algo local. Porque, eventualmente, às vezes acontece de tu ter uma tempestade muito forte e intensa numa região, derrama chuva ali, mas das 50 quilômetros quase não deu chuva, né? E nesse não, é um padrão porque todo o estado está recebendo. A única região que a gente estava conversando aqui hoje, eu e minha esposa, porque minha esposa também é meteorologista, mas não trabalha na empresa, trabalha em outro órgão público, né? Que a nossa região é uma região que, no momento, é uma das menos ruins. Não dá para a gente estar mais tranquilo, né? Porque, e mesmo assim, aqui olhar para Camaquã deu 200 milímetros nas últimas 96 horas também. Então, assim, as nossas regiões todas do estado estão recebendo esse aporte de umidade que favorece o desenvolvimento das nuvens de tempestade. Mas, com certeza, se for olhar a nível hidrológico, que também não é a minha área, né, mas é tudo alerta extremo para as condições dos rios, principalmente aquelas áreas mais vulneráveis. Então, faz sentido toda essa preocupação. Inclusive, eu acho que o jogo hoje lá do Beira-Rio não vai ter, né? Uhum. Então, eu como torcedor do Inter, eu queria ver o jogo, né? Mas eu dentro do meu sofá de casa, né? Mas não é a medida correta, porque são menos pessoas se deslocando para uma região para aumentar o risco. Então, realmente tem casos extremos que é importante não se deslocar, procurar abrigo, ficar longe de áreas de rios, arroios que estão subindo e assim por diante, né? Então, é importante nessa hora, se a Defesa Civil local, estadual, está dizendo não faz isso ou faz isso, seguir essa recomendação, porque mais vale, por mais que muitas vezes se tenha alerta, que tu recebe um aviso, e aí aquele aviso meteorológico não foi como se esperava, né? Pô, disse que ia chover tanto e não choveu, mas a gente vive num momento em que tu tem que confiar 100% no que principalmente a Defesa Civil está dizendo. Então, se a Defesa Civil está orientando a fazer tomar tal decisão, se faz isso, porque isso salva vidas, né? Então, e claro, a meteorologia, ela está junto com as rádios, TVs e assim por diante, toda essa forma de interação, né, e agilidade ameniza todo o problema, né? Sem dúvida. Ajuda a amenizar. Aliás, a Defesa Civil já está aqui no estúdio, no prédio da Rádio Tupã, daqui a pouquinho vai falar conosco a Defesa Civil local. Estou recebendo o SMS da Defesa Civil Estadual, que recebi agora, às 9h57, né? Chuvas intensas, fortes ventos, descargas elétricas, risco de granizo e alagamentos, vai até às 17 horas desta quarta-feira. É claro que eles mandam regional, mas acabei de receber a Defesa Civil do Estado. Bem isso que o Ricardo colocou. Ricardo, obrigado pela sua gentileza. Pois não? Só provavelmente perto aí das 17 eles vão renovar para a madrugada, porque vai ser necessário, tá? Porque ainda tem toda a frente fria para atuar. Então, até amanhã tem que ter essa atenção, também naquelas áreas que já estão bem críticas. Tá?
Perfeito. Ricardo, obrigado pela sua gentileza aí de hoje nos ampliar essas informações numa forma de uma entrevista, dedicando vários minutos aí à nossa audiência, trazendo essa importante informação nesse momento. E, claro, lhe aguardamos aí os próximos boletins. Tem um boletim no Jornal Fala Tupã, amanhã no Variedades também. Por isso desejo a você aí, a família toda, né? A esposa é meteorologista, o irmão é meteorologista, né? Desejamos a todos aí um bom trabalho e ficamos na expectativa de novas informações. Mais algum detalhe que queira colocar nesse momento? Senão as suas despedidas aí, a gente, claro, vai lhe ouvir em outros momentos aqui na nossa programação. Mais algum detalhe, fica à vontade, Ricardo. Não, é isso, é só reforçando que seguir as recomendações da Defesa Civil, isso é fundamental, tá? Então, porque muitas vezes na internet aparecem vídeos catastróficos de pessoas que não são meteorologistas, são só pessoas que querem ganhar likes, que fazem o seu vídeo e querem aparecer, né? Então, procurar os órgãos públicos responsáveis e por eles se guiar em questão de tomada de decisão, tá bom? Okay. Obrigado e um ótimo dia para todos. Igualmente, bom feriado. Bom feriado trabalhando, né, Ricardo? 10h28, Ricardo Henke, meteorologista da Atmosfera Meteorologia, falando com você, a audiência da Tupã nesta manhã, na previsão do tempo. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Bem, nós tivemos aí a previsão do tempo com as informações desde a Atmosfera Meteorologia. Eu vou a um rápido intervalo comercial.